Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o seu canal A Palavra Responde. Hoje é dia de nós falarmos mais uma vez sobre perguntas e sobre dúvidas, respondendo aquelas questões que vocês têm nos enviado. Sabia que você pode participar? Como? É simples. Ou você comenta no próprio vídeo aqui no canal, ou acesse o nosso portal apalabraresponde.com.br e procura ali do lado direito consultas bíblicas e teológicas. Lá você pode cadastrar as suas perguntas, beleza? Pergunta de hoje, quem é que nos mandou a pergunta, pessoal? Tá tudo bem aí? Maravilha! E a pergunta veio de quem? Da Julie Félix. Julie Félix. Essa pergunta foi feita há bastante tempo, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela. A pergunta é: Deus se arrepende? Deus se arrepende. Será possível Deus se arrepender de alguma coisa? E por que a Julieta está perguntando isso? Ela até citou aqui um texto de Gênesis, onde fala que Deus se arrependeu. Então, a gente vai comentar sobre essa questão. E isso vai nos fazer repensar um pouquinho a questão do arrependimento, o que é o arrependimento. Queridos, uma coisa que nós sabemos desde o começo da nossa conversão, isso faz parte da crença dos cristãos, protestantes, evangélicos, de judeus e todos aqueles que se pautam pelas escrituras, é que as escrituras são infalíveis. Porém, quando são feitas as traduções, as versões da Bíblia, então surgem algumas aparentes contradições. E essa questão do arrependimento é uma delas. A gente vai tratar hoje aqui, vou tentar explicar um pouquinho disso para vocês. Nós temos nas Escrituras várias citações que dizem que Deus se arrependeu. Isso é muito claro, nas nossas versões portuguesas. Eu não vou ler todas elas, vou ler aqui apenas uma que está em Gênesis 6. Olha só, vamos lá. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filho. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. São várias referências, tá? Estou citando apenas uma aqui, essa de Gênesis. Só que para complicar um pouquinho, nós temos citações que falam que Deus não se arrepende. Também vou ler apenas uma para vocês. Vou ler a de Samuel, 15:29. Quem vai ler? Eu. Vai lá. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Olha que interessante. Gênesis 6 falando que Deus se arrepende. E aqui 1 Samuel 15:29 falando que Deus não se arrepende. Ele não é homem para se arrepender. E aí então surge esse impasse. Deus se arrepende ou não? E depois de ler esses dois textos aqui, se você pesquisar você vai ver os demais que eu mencionei, algumas perguntas surgem na nossa mente. Por exemplo, primeira pergunta aqui. Como pode Deus se arrepender se o arrependimento implica em erros e pecados? Ou, se o arrependimento de Deus é algo diferente do arrependimento humano, como harmonizar os textos que ora falam que Deus se arrepende e ora fala que ele não se arrepende? Então essas duas questões eu vou tentar trabalhar aqui com vocês hoje. Agora, já que nós vamos ter que falar sobre arrependimento, nessa situação, vamos primeiro entender um pouquinho sobre ele. O que é o arrependimento? No Velho Testamento, arrependimento é naham. Esse vocábulo é traduzido em diversos textos como mudança de mente, arrependimento e outros. No Novo Testamento, arrependimento é metanoia.
Um vocábulo significa arrependimento, mudança de mente, mudança no homem interior. E também significa, em alguns casos, mudança de opinião. Por exemplo, alguém que tem um propósito, mas descobre que não é a melhor coisa a fazer e muda de rumo. Uma mudança de opinião. Tá? Então esses são significados de arrependimento. Agora, o arrependimento ele tem uma conotação negativa em ambos os casos. Por quê? Porque primeiro ele é uma condição, ele é visto como uma condição, imprescindível para a salvação. Sem arrependimento não há salvação. João Batista falou, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E arrependimento implica então em pecado, em erro. Então ele é negativo. Mas se eu pensar no arrependimento como uma mudança de mente, mudança de opinião, ele também é negativo. Só que necessariamente pode não estar associado ao pecado. É só uma mudança de propósitos. Mas é negativo por quê? Porque a pessoa traçou um alvo e percebeu que não fez a melhor escolha, não fez a melhor opção para alguma situação. Sob esse aspecto, então, ele também é negativo. Agora, partindo dessas ideias aqui, de arrependimento, como é que fica Deus em relação ao arrependimento? Vamos analisar isso, no caso, do ponto de vista de dois atributos divinos. A santidade e a soberania. Tá? Isso vai nos ajudar a entender um pouquinho. Santidade. O que é a santidade? Vocês conseguem ler isso para mim aí, para o pessoal ver? A santidade é um dos atributos morais e refere-se à perfeita moral de Deus. A santidade de Deus envolve um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo da santidade de Deus é o fato de que nele habita toda a bondade. O aspecto negativo é o fato de que nele não existe nenhum mal moral. O primeiro pensamento é designado pela palavra excelência. O segundo é designado pela palavra pureza. E aqui na tela vocês estão vendo aí diversos textos que falam sobre a santidade divina. Se você quiser aprofundar, só pegar a sua Bíblia e consultar cada um deles. Então, queridos, a partir da santidade de Deus, um dos atributos morais dele, não há que se falar de arrependimento na pessoa de Deus. Por quê? Porque Deus não erra, Deus não tem pecado. Uma das perguntas que eu respondi esses dias, eu falei sobre Hebreus, citando Hebreus 2,18, Hebreus 4,15, onde mostra que Jesus, Deus no caso, não tem pecado, foi tentado, mas não tem erro nenhum na pessoa deles. Então Deus não erra. Olha o que o apóstolo Tiago diz. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então não se fala em arrependimento de Deus na questão pecado. Não cabe arrependimento para Deus essa parte. Agora vamos falar um pouquinho sobre a soberania de Deus. Sara, você pode ler para mim o que é a soberania de Deus? A soberania é a soma dos seus atributos. Apresenta o Criador e a sua vontade como a causa de todas as coisas. A soberania de Deus submete a ele todos os exércitos dos céus e os habitantes da terra. Isso é soberania. Isso significa que Deus sustém todas as coisas, conhece os mistérios, enche todas as coisas com a sua presença e determina a finalidade para cada coisa existente pela sua soberania. Isso significa, queridos, que Deus não pode ser surpreendido por coisa alguma. Nada surpreende o nosso Deus. Ainda que o homem ou o diabo age em desacordo com a vontade do Senhor, Deus é poderoso para fazer convergir todos os eventos para dentro dos seus propósitos, para dentro da sua vontade. Nós temos dois exemplos maravilhosos na história do povo de Israel. O primeiro exemplo está na questão do cativeiro babilônico. Por quê? Deus faz um pacto com Israel lá no deserto ainda, Êxodo 19, do 1 ao 6. Mas Israel quebra, invalida esse pacto. E por conta dessa invalidação, eles se tornam cativos lá na Babilônia. Se você ler aí 2 Reis, 2 Crônicas, você vai encontrar essas informações. Então nós podemos pensar, Israel falhou. O pacto que Deus fez com Israel deu em nada. Nada disso. Se você estuda a história da igreja, ou já estudou a história da igreja, você vai perceber que Deus usou 3 povos para preparar o mundo para a vinda de Cristo. Os romanos, os gregos e os israelitas. Mas como? No cativeiro aconteceram algumas coisas interessantes com Israel. Primeiro, longe da sua terra e sem o templo, eles criaram as sinagogas. E espalharam sinagoga por todo o mundo antigo.
Isso é muito curioso. Quando você vai ler o livro de Atos, isso me chamou a atenção quando eu me converti. Como é que Paulo chegava em todo lugar e havia uma sinagoga? Por quê? De onde elas vieram? Vieram aqui, do cativeiro babilônico. Foi ali que os judeus espalharam as sinagogas. Os judeus ensinavam nessas sinagogas e passaram para todo mundo, então, o Velho Testamento. Os judeus espalharam uma esperança messiânica. Eles ensinaram para o mundo idólatra da época um monoteísmo ético, ou seja, havia um só Deus a ser adorado e esse Deus exigia uma postura moral dos homens. Eles também, apesar de não serem perfeitos ainda, começaram a viver de uma maneira pura. Eles tinham na sua vida pureza moral. E finalmente os judeus ainda ensinaram para o mundo que havia um Deus e esse Deus interferia na história, né? A filosofia da história. Portanto, ainda que Israel tenha falhado, ele contribuiu de muitas formas na preparação do mundo para a vinda do Messias. Perceberam que Deus usou mesmo a falha do povo deles para preparar o mundo? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo está no livro de Esther. Livro conhecido por ser o único das escrituras que não trazem um nome de Deus. Mas eu sempre digo uma coisa, é um dos livros que você percebe Deus de maneira mais nítida possível. Um Deus que age nos bastidores. Um Deus que pega todos os eventos que estão acontecendo dentro do reino da Pérsia, ali envolvendo Vasti, envolvendo Assuero, envolvendo Amã, envolvendo Mardoqueu, a própria Esther. Usa todos os eventos ali e faz convergir para a vontade dele. Isso é soberania de Deus. Deus não é surpreendido, não pode ser surpreendido em hipótese alguma. Portanto, nós podemos concluir que arrependimento também não tem a ver com Deus na questão de mudança de opinião, mudança de mente, por um erro dele, por ele ter escolhido mal uma situação. Deus não falha. Ele não falha em relação ao pecado, ele não falha em relação aos seus propósitos. Então, nesse contexto, não há que se falar em arrependimento da parte de Deus. Então, Deus não se arrepende no sentido do vocábulo que nós vimos aqui. Tá? Nem em relação ao mal, nem em relação a uma escolha errada. Ele não se equivoca nas suas decisões. Mas por que dizem então alguns textos que Deus se arrependeu ou se arrepende? Para responder essa questão, vamos deixar Deus um pouquinho de lado agora e vamos falar sobre o homem e o arrependimento. Deus não falha, nós vimos isso, não peca, não pode ser surpreendido, mas o mesmo não podemos dizer do ser humano. Que peca, né? Todos pecaram, né? Diz a palavra, destituídos estão na glória de Deus e também se equivocam nas suas decisões. E um exemplo interessante que nós vamos ver então, de novo, é do povo de Israel. Vamos falar um pouquinho do cativeiro e vamos falar sobre o rei Davi. Em relação ao cativeiro, Deus alertou o povo diversas vezes, né, sobre o que poderia acontecer com eles. Olha o que ele fala por meio de Jeremias. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Então Deus chama eles ao arrependimento, porque era certa a desgraça sobre eles. Mas da mesma forma que era certa a desgraça, olha o que Deus diz na contrapartida. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Então percebe? Então Deus estava dizendo que ia trazer o mal sobre eles. Porém, se eles se arrependessem, se houvesse arrependimento, Deus também se arrependeria. Então a gente começa a perceber aqui que o arrependimento do homem tem a ver com o arrependimento no caso de Deus. No caso de Davi, olha o que acontece quando, depois que Davi percebe o que está acontecendo, ele se arrepende do que ele tinha feito. Olha o que está escrito. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe, e ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi se arrepende, Deus se arrepende. Olha que coisa interessante. Vamos lá.
Portanto, o arrependimento do lado divino, ele é apenas uma mudança de ações, não por erro de Deus, mas por misericórdia. É uma mudança de estratégia para alcançar um fim desejado. O que Deus quer em relação ao pecado na vida do ser humano? Que ele mude os seus caminhos. Davi mudou. E com isso Deus também muda as suas ações em relação àquilo que ele ia fazer. O povo de Israel não se arrependeu, então o cativeiro acontece. Percebe a diferença na situação aqui? Então, queridos, nós podemos ver que existe uma relação entre o arrependimento do ser humano e o arrependimento divino. Isso aparece nas 3 parábolas do capítulo 15 de Lucas. A ovelha perdida, a dracma perdida e a do filho pródigo. As 3 falam do pecador que se arrepende. E qual o resultado desse arrependimento? Vai que alegria nos céus. Por que essa alegria nos céus? Porque o homem voltou para os seus propósitos e Deus não executou juízo, não permitiu juízo sobre a vida deles. Então o arrependimento divino ele é um ato de misericórdia. O arrependimento divino, na realidade, não é arrependimento no sentido que nós pensamos arrependimento. É só uma mudança de estratégia, uma mudança da maneira que Deus vai fazer alguma coisa, por conta que o homem também mudou. Então, o arrependimento divino não tem a ver com o pecado, tem a ver com misericórdia, tem a ver com Deus realinhar a situação para atingir os seus propósitos, para abençoar até o ser humano em algumas questões. Temos exemplos bíblicos sobre isso que eu citei aqui para vocês. Agora vamos pensar numa situação hipotética, tá? Vocês entendem, para fechar esse conceito aqui do arrependimento divino, arrependimento humano. Vamos pensar o seguinte, vou usar o exemplo aqui do estado de São Paulo. A cidade de São Paulo e a cidade de Campinas, tá? São ligados por 2 rodovias, pela Bandeirantes e pela Anhanguera, ok? Eu sei que existem outros caminhos alternativos aí, mas vamos falar dos principais. É um camarada que pega o carro e quer ir a Campinas. E óbvio, ele escolhe o melhor caminho. E o melhor caminho qual é? A Bandeirantes. Rodovia com mais pistas, você pode desenvolver velocidade maior, você vai chegar mais rápido ao seu objetivo. Então, ele pega a Bandeirantes, só que quando ele está ali mais ou menos no quilômetro 40 da Bandeirantes, falam de um acidente que bloqueou toda a rodovia. Como ele conhece a pista, ele pega uma alternativa, que existe ali uma intersecção entre as 2 rodovias, e ele passa para Anhanguera. E com isso ele chega até Campinas. Isso é arrependimento segundo Deus. Percebeu? O propósito foi atingido. Só teve que mudar no meio do caminho porque houve um acidente. Não causado por aquele que está realizando a viagem, que desenhou um propósito, mas por um elemento secundário. Isso é Deus. Acontece conosco. O dilúvio, por mais complicado que seja, foi um ato de misericórdia de Deus. Para redimir, restaurar a raça humana. Ele só mudou o seu caminho para chegar até um objetivo. Agora vamos pensar numa outra situação ainda desse rapaz que pegou o carro para ir até Campinas. Só que em vez de ele pegar uma das 2 rodovias que eu mencionei, ele pegou a rodovia Imigrantes. E quem conhece a Imigrantes sabe que ela não vai para Campinas, ela vai para o litoral. Quando ele chega no meio do caminho, ele percebe que ele está errado. Ele tem que voltar para ir até Campinas. Isso é arrependimento segundo o homem. Ele tem que mudar o caminho porque ele estava errado. Deus mudou o caminho ali, mas não por ele mudou a estratégia. O homem tem que mudar o caminho porque o homem está em pecado, ele precisa se voltar para Deus. Essa é a diferença. Então, o arrependimento precisa ser analisado sob 2 prismas, humano e divino. Humanamente falando, ele é totalmente negativo. Tanto em relação ao pecado, quanto no equívoco de decisões. No caso de Deus, ele é sempre positivo, porque essencialmente ele busca o bem do indivíduo, ainda que em alguns casos Deus precise agir de uma maneira mais dura com o homem, como agiu no dilúvio, como agiu no cativeiro e em outras situações. Então, concluindo, arrependimento, quando aplicado a Deus, está relacionado a uma conduta indevida da sua criação. Arrependimento, quando se aplica a Deus, é um ato de misericórdia. Arrependimento, no caso de Deus, portanto, é uma mudança de direção, sim, mas não por erro seu, mas para que os seus propósitos sejam atingidos
e concretizados nesse mundo e também na eternidade. Ok? Então, Deus se arrepende? Sim, se arrepende, mas não no conceito que nós conhecemos, num conceito mais elevado. Certo, pessoal? Beleza? Então, foi mais aqui uma pergunta, né, mandada aqui pela Jurier. Espero que você goste dessa resposta. Se não, comenta aí e a gente pode rever ou ampliar os conceitos. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.